Boa tarde, com as saudações dos bem-te-vis. Estamos aqui para falar sobre a escuta. Esse recurso tão importante que nós temos aí como uma tecnologia do nosso comportamento. Dizem que os olhos são a janela da alma. Eu digo que a escuta, os ouvidos, são as portas da percepção. E tem uma diferença entre ouvir e escutar. Que ouvir ele vai mais pelo sentido do biológico, do físico, do que os ouvidos estão fazendo, que significa que eles estão percebendo o que está sendo dito. Mas escutar é algo um pouquinho mais aprofundado, que vai além, que significa prestar atenção naquilo que se está ouvindo. Eu costumo chamar a minha profissão de psicóloga da profissão de escutar pessoas. E eu sinto que essa escuta, ela favorece tanto a mim como profissional, quanto a pessoa que está ali diante de mim trazendo alguma questão para ser trabalhada. E a proposta da live de hoje é a gente conversar sobre como que a escuta pode nos ajudar a decifrar atitudes, não só do outro, mas principalmente de nós mesmos, né? Para começar, eu quero contar para vocês uma poesia que é do Rubem Alves, é um trechinho que eu vou ler, que é a escutatória. Sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Escutar é complicado e sutil. Parafraseio Alberto Caeiro. Não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. Daí a dificuldade. A gente não aguenta ouvir o que o outro diz, sem logo dar um palpite melhor, sem misturar o que ele diz com aquilo que a gente tem a dizer. Nossa incapacidade de ouvir é a manifestação mais constante e sutil de nossa arrogância e vaidade. No fundo, somos os mais bonitos. Rubem Alves fala dessa dificuldade da gente aprender a escutar, que a gente está ali sempre pronto para falar e a gente não escuta ninguém. Se a gente não escuta o outro, a gente não entende o que ele tem para dizer. E acontece que a gente não escuta nem mesmo a gente, né? Então é necessário, é importante a gente entender o poder que a escuta tem. Por quê? Principalmente quando a gente está falando numa situação de consultório, onde a pessoa vai falar sobre si, ela vem trazer o seu problema, a sua queixa ou a sua reclamação. É provável que em nenhum outro ambiente ela tenha essa disponibilidade de ser escutada, de poder falar e até mesmo se ouvir. Porque, como diz no poema, né, a gente está sempre pronto para dar a nossa opinião, ao invés de escutar aquilo que o outro tem a dizer. Então, por que é tão preciosa uma escuta e uma escuta profissional, uma escuta psicológica principalmente, né? Porque é aquele espaço que a pessoa vai ter, onde ela vai poder ser escutada, sem julgamento, sem expectativa, sem um direcionamento que às vezes atropela o que ela tem a dizer e faz com que ela nem se escute, né? Então, o tesouro de uma escuta bem feita promove para a pessoa esse espaço de se perceber naquilo que está sendo dito, né? Para onde vão as tuas palavras? Essa é uma pergunta importante. Para onde que as tuas palavras estão direcionando a tua vida? E por que a escuta é tão importante? Ela é importante
Primeiro porque as palavras são importantes, porque as palavras vêm antes, a gente está escutando o que está sendo dito. E o que está sendo dito? Algo que vem de dentro do nosso coração, que vem, às vezes, mostrar e direcionar para onde que o nosso pensamento está indo. Então, quando você para se escutar e analisar palavra por palavra daquilo que você está dizendo, você começa a decifrar os mistérios do teu próprio comportamento. Porque as palavras, elas têm um poder de criar realidades. Elas são portas, as quais a gente vai escolher, e dependendo da porta que a gente escolhe, dependendo da palavra que a gente escolhe, isso vai determinar um destino ou outro, né? De acordo com aquilo que a gente está falando. Na escuta psicológica, no consultório, quando a gente escuta as pessoas e vem com essa queixa, com a reclamação, com o problema, a gente dá a oportunidade para a pessoa falar e a gente vai analisar junto com ela o que aquilo significa. Muitas vezes a pessoa vem reclamar de um problema que está acontecendo, de um sofrimento que ela está tendo, de uma dificuldade de lidar com alguma situação, de uma doença que ela está enfrentando, de algo que enfraquece o seu ser, que enfraquece o seu viver. E ela vem pedir ajuda porque sozinha não está dando conta. E quando a gente pergunta, numa pergunta mais aprofundada, por exemplo, o que ela quer, qual que é o objetivo dela com aquela escolha de palavras, né, que muitas vezes não é consciente, ela não está conseguindo prestar atenção, é ali que a gente percebe os desvios, né? Então, por exemplo, uma pessoa que vem reclamar de uma vida atribulada, na qual ela está tendo problemas, na qual ela não está encontrando tempo para si, na qual está tendo que enfrentar situações desagradáveis, está se sentindo mal, seja ou não por um diagnóstico de transtorno mental, ou de uma ansiedade, ou de uma depressão, quando ela vem reclamar dessa densidade de problemas que ela está enfrentando, e a gente faz essa pergunta, né? Diante disso, o que você quer? Qual é o seu alvo? Qual é o seu objetivo? As pessoas geralmente têm uma dificuldade de dizer o que elas querem em relação àquilo. Porque existe um costume, existe uma tendência a essa reclamação, e não existe uma tendência ao treinamento da escuta, para que ela possa escutar o que ela está dizendo, né? A gente é muito acostumado a falar, né? É uma coisa natural, a gente atropela às vezes a si mesmo, atropela os outros, e não é acostumado a escutar. Então, quando a gente pergunta, e você, diante disso tudo, o que você quer? A pessoa pode dizer, por exemplo, assim: eu só queria ter um pouquinho de paz. Analisando essa frase, a princípio, parece que é uma boa intenção, né? A pessoa está reclamando, ela está sofrendo, ela está dizendo dos problemas que ela está enfrentando. Então, para dizer de um resultado que ela quer, para dizer de um objetivo para sair dessa situação, a primeira coisa que ela pensa é: eu só queria um pouquinho de paz. E aí, quando a gente vai analisar essas palavras, e palavra por palavra no método da escuta, que leva ao autoconhecimento, a gente vai entender que essa pessoa está vibrando numa energia extremamente escassa e com pouquíssima fé e com pouquíssima esperança de resolver, de voltar a ver o sol nessa situação que ela está vivendo. Quando uma pessoa está nessa situação extremamente atribulada e dizendo: eu não tenho paz, eu não tenho descanso, eu não tenho sossego, a minha vida está difícil, eu tenho que enfrentar isso, aquilo. E quando a gente pergunta: certo, entendo, vejo o seu sofrimento, e você quer o quê? E ela diz: eu só queria um pouquinho de paz. Isso é extremamente problemático. Porque eu tô pegando esse exemplo para trazer para vocês, pra gente analisar juntos, né? Porque quando uma pessoa diz assim: eu só, né? Ela tá dizendo assim: eu só, já significa que ela quer um pouco
né? Queria, que é o verbo querer no tempo passado, no sentido de já quis muito, não quero mais, nem sei se tenho esperança de querer. Então, eu só queria ter, possuir, né, um pouquinho de paz. Quando uma pessoa fala assim, eu só queria ter um pouquinho de paz, a gente pode trazer várias interpretações. E uma delas é essa, uma falta de esperança, de desejar uma coisa diferente, pelo menos, né? Porque ela vai dizer, eu só queria ter um pouquinho de paz, de repente já é o que está acontecendo, né? Essa pessoa, mesmo tendo uma vida atribulada, tendo muita coisa para dar conta, tendo muitos problemas para resolver e tal, de repente quando ela vai tomar banho, ela tem um pouquinho de paz. De repente, quando ela sai, fica na fila de um banco, escutando a música no fone de ouvido, ela pode ter um pouquinho de paz, né? Às vezes, ela já está tendo isso, que é um pouquinho só que ela está desejando e não está percebendo. E aí, o que acontece? A vontade dela, que está sendo dita nas palavras e ela não está percebendo, já está sendo realizada. Porque quando ela diz, eu só queria um pouquinho de paz, ela está dizendo que ela quer muito pouco. Ela não está nem olhando para o potencial que ela tem, o que ela teria, o que ela pode desenvolver, de resolver, de voltar a ver o sol na situação atribulada que ela está. Entende? Então, o que seria o ideal aí? O que é difícil às vezes, Jane? O que é difícil às vezes da pessoa sair um pouco dessa turbulência, e agora tem um pouquinho de barulho lá fora, dessa turbulência dos problemas e começar a olhar um alvo lá na frente, né? Estipular um alvo que faz com que ela saia da situação e comece pelo menos a imaginar uma situação diferente, isso vai direcionar ela. Por quê? Porque palavras são portas, palavras carregam energia, energia de criação. É aquela história, Deus fez o mundo através das palavras. E Deus disse, haja luz, não é? Então existe um componente divino dentro de nós, que é a nossa centelha divina, que está prestes, está pronta para ser despertada, mas somente através do autoconhecimento. Somente através de saber o que é que a gente quer de verdade, para onde é que a gente está direcionando a nossa vida quando a gente diz o que diz. Né? Outro exemplo, quando uma pessoa vem reclamar, por exemplo, acontece muito isso, da pessoa vir reclamar do marido, da esposa, do filho, da mãe, do pai, geralmente alguém muito próximo, que faz com que ela não se sinta bem, que a relação não é saudável, não é gratificante. Aí tudo bem, a gente escuta, a gente acolhe, faz todo aquele trabalho de permitir esse espaço de confiança para que a pessoa fale o que está sentindo, né? E aí vem a pergunta, ok? E você, o que quer? Qual é o seu alvo? O que você espera alcançar com esse período de psicoterapia, com esse espaço que você vai ter a partir de agora? O que você quer? Aí ela fala assim, eu quero que ele me trate com mais amor. E isso pode se aplicar ao pai, à mãe, ao namorado, à namorada, né? Eu quero que ele me trate com mais amor, ou com mais respeito, ou com mais carinho, ou com mais... seja lá o que for. Eu quero que ele me trate. Olha o perigo disso daí que a gente fala muitas vezes sem perceber. E por que eu falo que é perigoso isso? Porque tudo que começa com uma dependência, eu quero que ele faça, eu quero que ele pare de fazer, eu quero que ele reconheça, eu quero que ele sinta, eu quero que ele qualquer coisa, faz com que a gente tire o nosso poder diante da situação e deposite no outro uma expectativa de nos fazer sentir bem. Isso é extremamente perigoso, é arriscado, porque você está colocando a sua felicidade nas mãos de outra pessoa.
Bom, eu já estive nesse lugar e vejo muitas mulheres vivendo uma situação parecida, que é quando você vive uma situação onde tem muito ciúme e você não consegue fazer a pessoa confiar em você, você não consegue. Por mais que você se comporte do jeito que a pessoa quer, eu sempre digo que não tem jeito de tratar um ciumento. Né? Uma pessoa ciumenta não tem remédio para ela, não é você o alvo do ciúme que vai dar um remédio para ela, não tem, ela vai ter que se tratar, porque é uma doença, né? Então, eu já passei nessa situação uma vez quando eu queria que a pessoa parasse de ser daquele jeito e começasse a me tratar com um pouco mais de respeito, começasse a me tratar com mais consideração e começasse a me perceber. Isso foi muito arriscado, isso durou muito tempo num relacionamento que eu tive e eu vejo pessoas vivendo assim, principalmente nessa questão de relacionamentos e de ciúme, eu vejo pessoas esperando que o outro venha a fazer algo que ela espera. Né? Eu quero que ele pare de ser tão ciumento, eu quero que ele me trate com mais respeito, eu quero que ele isso, eu quero que ele aquilo. Você está abrindo mão do seu poder de direcionar a sua vida. Só que assim, né, gente, não é tão simples. Não é tão simples. Assim. A gente está falando aqui, abrindo espaço para falar da escuta, para treinar a escuta, mas é algo ainda a ser descoberto o poder que tem. Porque se a gente, nesse processo de autoconhecimento, começa a se escutar e perceber que a gente está depositando a nossa responsabilidade de escolha na mão de outra pessoa, a gente aí vai começar a vir para a luz e começar a se conscientizar. Olha como é que está a minha forma de agir. Eu estou agindo em expectativa que o outro faça o que eu quero, aquilo que eu preciso que ele faça para que eu me sinta bem. Isso é bem arriscado, né? Mas quando a gente se dá conta disso, quando a gente percebe o que está acontecendo, aos poucos a gente vai retomando o poder. Então, nesse exemplo, né, de que eu quero que ele me trate com mais amor, eu quero que ele me trate com mais respeito, eu quero que ele isso ou aquilo, você faz uma inversão, você volta para você e busca qual que é a sua responsabilidade nisso, em direcionar a sua vida daqui para frente, sem esperar que o outro faça ou que o outro haja no seu lugar. Né? Então, ao invés de dizer eu quero que ele me trate com mais amor, você vai dizer assim, eu escolho sentir mais amor. Como é ser tratada com amor? Qual é a sensação de se sentir respeitada, de se sentir valorizada, de ser tratada bem? Isso é algo que precisa começar em nós mesmas, precisa começar em você. Antes que o outro venha e atenda a essa expectativa, primeiro é você que vai atender. É você que vai dizer, eu mereço ser tratada assim. E o que é que eu faço para ser tratada assim? E se eu vejo que não ressoa com o comportamento da outra pessoa, então eu tenho a total liberdade para dizer, desse jeito não me satisfaz, desse jeito não me nutre, não me faz ser uma pessoa feliz. Então, a escuta promove esse espaço de autoconhecimento, de olhar para a gente, para olhar quais as palavras que a gente está escolhendo para direcionar a nossa vida, para a gente dar uns passos além daqueles que sejam somente a reclamação. Né? Muitas pessoas acham que um consultório de psicologia ele serve, né, uma psicóloga, um terapeuta serve para somente te ouvir, né? Escutar, deixar você falar e tal, e ali tudo vai acontecer. Mas a escuta ela é só o primeiro passo do autoconhecimento, né? De se tornar especialista em si mesmo. Porque se a gente não se escutar, se a gente não prestar atenção no que está dizendo, a gente está perdido, né? Perdido na vida, tentando acertar, mas sem saber para onde ir, né? Então, a escuta faz parte desse processo de autoconhecimento. É algo muito lindo, muito valoroso de se perceber. E principalmente quando a gente está inteiro ali, se escutando, né? Ela vem para decifrar atitudes, né?
E nesse poema que eu li no início aqui do Rubem Alves, que fala que é difícil a gente escutar o outro, né? Que a gente está sempre com o pensamento para vir em cima do outro, que a gente não escuta os silêncios, que a gente não escuta as entrelinhas daquilo que está sendo dito, né? A gente vai pensar assim, bom, como é que eu vou decifrar atitudes se eu não sei escutar? E como é que eu vou escutar o outro se nem eu mesma me escuto? Se nem eu mesma presto atenção no que eu estou dizendo? Eu gosto de falar um pouco de mim, das histórias que eu vivi, porque aí me dá bastante propriedade para falar. Então, uma das coisas que eu falava muito antes de me tornar mãe, quando eu tinha esse desejo muito presente de ser mãe e não conseguia, eu falava muitas palavras que me direcionavam para a falta, para continuar vivendo aquela falta, né? Independente de toda a questão de dificuldade, de impedimento, a questão emocional, as palavras também acabam direcionando a realidade. Então, quando eu vivia aquilo, né, de não conseguir, da dificuldade de engravidar, depois engravidava, da dificuldade de manter uma gestação, eu falava muitas palavras em vão, né? Eu dizia, eu acho que isso não é para mim. Será que um dia eu vou conseguir? Sempre colocando uma coisa assim sem esperança, sabe? Eu acho que isso não é para mim. O que mais eu tenho que fazer para conseguir isso que eu quero? Mas era muito mais no sentido de, poxa, eu não tenho, poxa, isso me falta. Pobre de mim, era muito uma questão assim de um direcionamento, de uma lamentação que fazia eu ficar nessa energia, que fazia com que essa energia estivesse sempre baixa e eu não tinha coragem. É isso que acontece quando você está no meio do problema e aquele problema traz um sofrimento muito grande. O que acontece geralmente é uma tendência a gente se desencorajar. A gente tem medo de se dar esperança novamente, sabe? O que a escuta vem trazer para a luz é isso. A gente vai perceber aonde que as minhas palavras estão me levando. Então, se eu já tô triste com a situação, né? E eu continuo, eu aprofundo a minha tristeza na lamentação daquilo que eu tô vivendo. Então, assim, tô numa falta, não tenho o que me faz feliz, ainda, né? Seria, mas isso me entristece. Às vezes é até difícil olhar para esse lugar de falta, para esse lugar de dor. Então existe uma tendência muito normal da gente se desviar, não querer pensar no assunto, ou então entrar numa outra vibração, que é uma vibração muito perigosa, tão perigosa quanto essa de colocar o poder da nossa vida nas mãos do outro, né? Dizendo, eu quero que o outro seja, eu quero que o outro faça. Tão perigoso quanto dar esse poder da nossa vida ao outro é entrar numa vibração de energia de vítima. Pobre de mim que não consegui o que eu tanto queria. Pobre de mim que não realizei os meus sonhos. O que vai ser de mim se eu não realizar isso, né? A gente entra nessa vibração de total escassez, de tamanha escassez, e para de prestar atenção naquilo que a gente está vivendo e naquilo que a gente está dizendo, principalmente sobre o assunto, né? Então, esse exemplo que eu vivi, ele começou a mudar quando eu comecei a perceber o que eu estava dizendo. Tem uma história que aconteceu comigo que foi assim um clique que me fez perceber, através de uma escuta, para onde que eu estava direcionando a minha vida. Eu costumava ver aqui o assunto, né, da escuta aí, que se refere à minha história, que eu gosto de trazer para ilustrar, é sobre a minha dificuldade de ter me tornado mãe, que isso levou aí 10 anos da minha vida. 10 anos, 4 bebês que eu perdi, e só depois desse tempo todo, no meu segundo casamento, foi que eu realizei o sonho da maternidade, e eu percebi que a escuta
conseguiu promover para mim esse espaço de direcionar o que eu realmente queria. Então, um exemplo que deu um super clique foi uma vez quando eu estava assistindo um programa chamado Boas-Vindas no GNT, que mostrava histórias de partos, histórias de nenéns vindo ao mundo, e tem até uma música linda que é do Caetano Veloso, que é: lhe damos as boas-vindas, venha conhecer a vida, eu digo que ela é gostosa. Aquilo me fazia chorar copiosamente, porque eu olhava para aquilo e olhava para minha falta, né? E eu entrava nesse lugar de vítima constantemente dizendo: eu não tenho, isso não é para mim, eu acho que eu nunca vou viver isso. Palavras usadas em vão. O poder que as palavras têm, né? Que a gente ganhou esse poder de Deus, de falar e de direcionar o plasma que cria a realidade, né? Outra hora eu falo para vocês um pouco dessa situação do plasma, que é o estado primeiro da matéria e que responde à palavra. Lembrando, Deus disse: haja luz. Então eu percebi que eu estava falando um monte de bobagem, dizendo: eu acho que isso não é para mim, eu acho que eu nunca vou conseguir realizar isso, eu vou viver nessa falta eternamente. Lugar de vítima, extremamente diminuída. E num dia desses que eu vi esse programa, eu percebi, eu escutei a frase que eu falei. E foi um absurdo, porque foi assim: eu imaginava que quando eu vivesse, se eu vivesse aquela cena, principalmente aquela cena quando o bebê nasce, e aí é tirada uma foto, né, do pai, a mãe e o bebezinho. Então eu imaginava viver aquela cena e eu me escutei falando assim, ó: ai, eu acho que o dia que eu viver isso, eu vou morrer de tanta felicidade, eu não vou aguentar, eu vou morrer de felicidade. E quando eu percebi o que eu estava falando, né, eu já estava estudando sobre a escuta, eu me capturei ali, eu capturei aquelas palavras e percebi a M que eu estava dizendo. Imagine, eu dizia que quando eu vivesse aquela cena de extrema felicidade, que seria assim o início da realização de um grande sonho meu, ter um filho em família, viver a maternidade em família, eu dizia: se um dia isso acontecer comigo, acho que eu vou morrer de tanta felicidade. Eu penso que foi ali que foi o ponto de mudança, sabe? Porque foi um clique para mim. Eu me escutei. Eu percebi o quão em vão eu estava usando minhas palavras. E eu disse isso, né? Eu acho que eu vou morrer de tanta felicidade. Gente, naquela hora muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Eu comecei naquele momento mesmo a dizer: opa, peraí, não, eu vou viver isso, e isso vai ser o início de uma nova fase extremamente feliz na minha vida. E comecei a declarar, por mais difícil que fosse, gente, por mais difícil que é, como eu já falei anteriormente, quando a gente está vivendo uma situação de escassez, uma situação de tristeza, a gente quase que não tem forças para direcionar o oposto disso, que seria o contraste, né? Então eu tô triste, tô chateada, tô mal, tô em falta, não tenho o que eu quero, não me sinto realizada. É difícil você se ver no extremo oposto de dizer: ah, eu sou feliz, eu me vejo feliz nesse futuro, eu mereço viver isso, eu abro as portas do meu coração para que isso se manifeste na minha vida. Gente, é difícil, é desafiador, porque a vibração da emoção densa, e principalmente da vítima, ela nos captura, né? É muito comum a gente se sentir vítima da situação, né? E em alguns momentos até brigar com Deus, né? Sabe aquela história? Poxa, Deus, eu sou uma pessoa tão legal, por que eu ainda não tenho o que eu quero, né? Fazendo isso, a gente está abrindo mão da nossa divindade e do nosso livre-arbítrio. Por quê? Segundo o Access Consciousness, existe uma ferramenta chamada ferramenta da permissão, onde tudo é um interessante ponto de vista. Então, se a gente pensar assim, não existe certo e errado. Não existe isso pode, isso não pode. Existem escolhas, e escolhas de acordo com o nosso livre-arbítrio. E se o nosso livre-arbítrio nos direciona para uma direção específica, a gente vai escolher. Simplesmente escolher essa direção.
A gente pode escolher essa direção. Só que muitas vezes a gente é capturado, como eu falei anteriormente, pela energia da vítima e pela energia de, sabe, e aí entra umas viagens na cabeça, né? Você pensa, tá, eu devo ter jogado pedra na cruz para merecer isso, né? Então, assim, você vai numas viagens buscando, isso deve ser o meu karma, isso deve ser alguma coisa que eu fiz e hoje estou pagando, eu acho que eu não mereço. Então, existem aí umas crenças de não merecer que também impedem a gente de direcionar o futuro, né? E impedem a gente de escutar o que a gente está falando. Olha quanta besteira, quanta palavra ao vento, quanta palavra em vão que a gente está jogando fora. Quando a gente pode centrar e escutar o que está indo no coração. Se é essa a direção, e eu me lembro de falar com Deus algumas vezes assim, Deus, então tira esse desejo do meu coração. Se não acontece, se é difícil acontecer, se eu fico tão triste, então me faz esquecer essa história de ter filhos. Não quero mais sofrer assim. E essa é uma tendência que a gente tem. Em meio a tanto sofrimento, a gente tem uma tendência de se esquivar, de dizer, não quero mais viver isso. E aí é justamente o contrário, é o oposto que a gente tem que fazer. É claro que existem casos em que, tudo bem, como não tem certo e errado, tem pessoas que vão simplesmente desistir, né? Mas podem direcionar a vida para um outro lugar. Um lugar de paz, um lugar de abundância, um lugar de realização em outra área. Eu dou graças a Deus que eu nunca me conformei, porque o desejo nunca saiu do coração. Então eu escutei meu desejo. Quero ser mãe, quero viver uma vida em família, quero ter essa oportunidade. Então eu comecei a falar. Aquilo ali me deu um clique. Aquele programa, aquela cena, aquela fala que veio do meu coração. Eu acho que eu nunca vou viver isso, e se eu viver isso, eu vou morrer de tanta felicidade. Na mesma hora eu falei, epa, é como se fosse eu conversando comigo mesmo. Parou com a palhaçada. Você quer isso sim, e você vai viver isso sim. E hoje, quando eu olho a foto que nós tiramos, né, eu e meu marido, com o nosso filho assim que ele nasceu, eu vejo aquilo lá como uma cena mágica, mas uma cena que foi semeada dentro do meu coração e que recebeu a rega adequada, né? Ela foi semeada, porque antes eu nem semeava. Era uma semente que eu olhava assim e falava, ai, eu acho que isso aqui não é pra mim, ai, tadinho de mim. E jogava fora. Palavras tão ricas em semeadura, né? De dizer, eu quero viver isso, eu vou viver isso, né? Eu vou ser mãe de um filho do meu ventre, porque tem também alguns desvios quando a gente coloca esse desejo, né? Se a gente fala, eu quero ser mãe, existem várias maneiras de ser mãe, né? Inclusive a maneira de adotar uma criança. E eu tinha convicção de que eu queria ter um filho do meu ventre, eu queria passar por toda a experiência. Então eu me escutei, né? Eu tô aqui principalmente para dizer isso para vocês, né? Acabou sendo um pouco sobre mim, porque é um exemplo muito claro, muito concreto que eu tenho de direcionamento da energia, ao invés de ficar ali na vítima, sofredora, pobre de mim, porque dói pra caramba mesmo, é uma coisa extremamente dolorosa quando você vive repetidamente uma frustração, mas para se escutar. Para se escutar e percebe aonde que está indo a tua energia, em qual direção que você está levando as tuas palavras, porque você tem esse poder de direcionar o que você quer para sua vida. E é claro, existem vários fatores envolvidos nisso, tem a questão familiar, existem limitações sim, mas antes de tudo a gente tem que conhecer aquilo que a gente está dizendo, porque geralmente aquilo que a gente está dizendo é o que está direcionando a nossa realidade. Ai, gente, vocês estão dizendo algumas coisas legais aqui, eu tô vendo sobre ser esclarecedor, né? O quanto está sendo esclarecedor.
Que bom, eu fico feliz. Se alguém tiver alguma pergunta, pode falar, né? No início da live, para quem não tava, vou deixar gravado, tem um trechinho do poema do Rubem Alves que eu li sobre a escutatória, que ele fala que é difícil ter cursos de escutatória, né? Hoje em dia até que tem, mas quando ele fez a poesia, não. Tem cursos de oratória, porque a gente quer saber como falar, a gente gosta de falar, né? Mas sobre escutar, né? É uma postura que precisa de um pouquinho mais de dedicação e precisa de atenção, concentração, né? Bom, então é isso. Eu vou deixar com vocês uma pergunta, né? Diante das reclamações, das queixas que a gente tem às vezes a tendência de fazer, pergunte para si mesma, para você mesmo, né? O que você quer para o futuro? O que você escolhe para o futuro? E presta atenção no que você diz. Perceba se as palavras que vêm são assim, as primeiras palavras são: eu queria ter um amor. Eu queria ter um emprego melhor. Eu acho que eu seria tão feliz se eu tivesse um corpo assim. Né? Percebe a energia dessas palavras? Ou então assim, eu vou tentar conseguir um relacionamento, eu vou tentar conhecer uma pessoa. Gente, a palavra tentar, risca do teu vocabulário. Você não tem noção da energia de atraso que essa palavra tem. Tentativa. Tentativa é você dizer que você não tem compromisso com nada, né? Que se der, deu. Se não der, tá bom, né? Então não é sobre tentar, é sobre realizar, é sobre fazer, é sobre estar disposta, é sobre assumir o que você quer, se escutando, né? Então se escuta primeiro e aí depois você vai decifrando para onde que as tuas palavras estão te levando. É isso, tá, gente? Então eu vou ficar por aqui, mas eu quero saber de vocês se a gente marca outros encontros. Algumas pessoas me disseram que no sábado é legal, sábado para mim é legal. Então me digam aqui se é legal para vocês também no sábado à tarde, pra gente conversar uma vez por semana. E para assuntos mais aprofundados, vão lá no canal no YouTube me visitar, no Alma Jardineira. Tá bom? Espero vocês lá com esses temas sobre escuta, sobre criação de futuro, direcionamento da realidade, tá? Te espero lá, tá bom? Obrigada pela presença, adorei estar aqui. Um beijo pra vocês. Já vou lá. Ai, que bom ver vocês aqui, gente. Valeu, um beijo. Tchau.